Os deputados bolsonaristas estavam, até ontem, eles estavam ali com alguma esperança de que eles teriam apoio do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco para um novo ataque que eles querem fazer ao STF. Então, a Carla Zambelli e o Partido Novo e alguns parlamentares bolsonaristas passaram a pedir uma CPI para investigar o Alexandre de Moraes, investigar o STF e o TSE, mas o principal alvo seria o Alexandre de Moraes. Pois bem, para ter uma CPI, precisa que o líder, ou o presidente, ou do Senado, ou da Câmara, instale a CPI, além das assinaturas. Pois bem, acontece que os bolsonaristas marcaram uma reunião de emergência para hoje, e eles imaginavam que conseguiriam a presença do Arthur Lira nessa reunião, e ali os bolsonaristas iriam se encontrar presencialmente, encontrariam com o Arthur Lira, e aí eles tentariam convencer o Arthur Lira a instalar uma CPI contra o STF, o TSE e o Alexandre na Câmara dos Deputados. Eles também queriam que o Arthur Lira se pronunciasse publicamente contra a operação de busca e apreensão na casa do Carlos Jordi. O Carlos Jordi e a Carla Zambelli, eles estão em pânico. A Carla Zambelli não dorme, tá? A Carla Zambelli não dorme mais. Ela só fala disso, ela só pensa nisso 24 horas por dia. Ela está apavorada, principalmente com matérias que saíram em diferentes veículos da imprensa, dizendo que ela é o próximo alvo. Então, ela e o Carlos Jordi, é engraçado porque lá no Instagram tem uma opção em que um criador de conteúdo pode criar um vídeo, chama Reels lá no Instagram, e ele pode criar junto com outro criador de conteúdo. E geralmente, quando só um dos criadores aparece, ele publica o vídeo ele mesmo. Quando vários aparecem no vídeo, aí eles publicam juntos. No caso, a Carla Zambelli publicou em conjunto com o Carlos Jordi um vídeo em que ele ataca o STF com mentiras. Ele ataca ali a investigação da Polícia Federal e a Operação Lesa Pátria e dá a entender de que ele está sendo perseguido. Ele cita até um possível erro do Jornal Nacional, para dizer que, olha, isso é perseguição, forjaram provas contra mim. Aí tá aqui o vídeo do Carlos Jordi, não vou mostrar o vídeo inteiro, mas tá aqui o vídeo dele, aí ele diz que foi alvo de busca e apreensão, e ele diz que o que embasou essa operação de busca e apreensão foi essa foto aqui, ó, mostra uma matéria do Jornal Nacional, que seria a foto do amigo dele chamado CVC, no dia 8 de janeiro. E ali, ele mostra o William Bonner falando, olha, apesar da foto, ele negou que estivesse no dia 8 de janeiro ali. Aí o Carlos Jordi mostra que esse líder terrorista que é quem trocou mensagens com ele, mensagens que embasaram aí a operação da Polícia Federal, que ele não estava no dia 8 de janeiro, ele mostra ali pelo GPS do celular dele. Para quem não sabe, se você tem um celular Android ou um iPhone, que 99% das pessoas têm, né, um ou outro, eles sabem, ou a Apple ou seja o Google, sabe a sua localização 24 horas por dia, sabe até o que você fez em algum dia. Então ele foi lá na conta Google, supostamente deste CVC, que é esse outro líder terrorista, e disse, olha, ele estava em outra cidade, não tinha como ele estar no dia 8 de janeiro. Aí fala, essa foto dele aí que foi mostrada no Jornal Nacional foi tirada em 2019, no dia da posse do Bolsonaro. Ele estava realmente em Brasília com um monte de gente de verde e amarelo, mas era a posse do Bolsonaro, não era 2023. Só que tem um problema. A operação da Polícia Federal não foi embasada nessa foto. Foi embasada em quebras de sigilo fiscal, bancário, telemático e mais de 640 interações, sejam elas trocas de mensagem, ou áudio, ou chamadas telefônicas, ou mandando vídeo, ou foto, entre o Carlos Jordi e esse CVC. E esse CVC ele é apontado como quem liderou o fechamento de estradas em Campos do Goytacazes, que fica no Rio de Janeiro. E lá também tem refinaria, tem tudo, e lá eles queriam fechar as estradas exatamente para desabastecer o Brasil. E este terrorista foi quem liderou. Uma das mensagens que foi tornada pública, ele fala sobre isso. E o STF tem não só dele, mas outros indícios de que o Carlos Jordi é quem estava liderando isso aí. Ou seja, ele faz um vídeo enorme para falar, junto com a Carla Zambelli, viu? Eles publicaram juntos o vídeo. Apesar dela não aparecer, publicaram juntos o vídeo. Tá aqui, ó. Carlos Jordi, agora outros também publicaram. E outras 5 pessoas. Então tá aqui, Carlos Jordi, Bia Kicis, Gustavo Geyer, Marco Feliciano, Felipe Barros e Carla Zambelli. Esses aqui. Antes de eu gravar o vídeo, 10 minutos atrás não tava só a Carla. Aí lá no Instagram ficou uma opção, né, para os outras contas aceitarem ou não. Então essa é a lista do desespero, viu? Felipe Barros, Marco Feliciano, Bia Kicis. É bom que eles fazem isso, que aí já fica uma lista aqui de quem são os que estão mais desesperados. Já sabemos bem. O Gustavo Geyer,
Ele gravou um vídeo no dia da busca e apreensão e um vídeo 2 dias depois em que ele tava quase chorando. Chorando. Tava cara de bunda, quase chorando. Dizendo, ai, mas não vamos desistir. Ah, eu não sei o que fez o Gustavo Gayer. Eu lembro, no canal do YouTube dele, ele foi um dos maiores incentivadores daquilo tudo, viu? Mas eu não sei o que pode ele ter feito pro desespero dele ser tão... Ele é um dos mais desesperados. Então bateu o desespero, e aí eles tentaram aí, nesse pânico todo, falar com o Arthur Lira. O Arthur Lira chegou e disse, não vou me encontrar com vocês. Eu não vou me encontrar com vocês. Eles estão tentando agora barganhar de todo jeito. Eles fazem ameaças veladas, eles mandam emissários falar, eles falam com gente do centrão, eles falam grosso. Lembre-se que os bolsonaristas, quando estão em pânico, eles começam a perder o equilíbrio e tudo mais. Então, eles estão tentando convencer de qualquer maneira o Arthur Lira a pelo menos participar do encontro, nem que seja por videoconferência, para ele ser uma fotinha ali, ó, o Arthur Lira está do nosso lado. O Arthur Lira já falou que nananina não. De bobo não tem nada o Arthur Lira. Ele percebeu que está chegando uma onda aí, que não é uma onda não, é um tsunami. Arthur Lira não vai colocar o barquinho dele nesse mar aí não, porque vai dar ruim para quem estiver aí. E os bolsonaristas, alguns acham que podem surfar onda? Não vai dar. Então, Arthur Lira abandonou os bolsonaristas. Para piorar, foi feita uma pesquisa nas redes sociais, tem várias análises de redes sociais, né? Uma das análises de redes sociais mostrou o seguinte, que todo o burburinho e ataques novos contra o STF que foram feitos no dia e logo nos dias seguintes à operação contra o Carlos Jordi foi feito por parlamentares bolsonaristas. O nível de interação das contas bolsonaristas nesse assunto é baixíssimo. Os bolsonaristas não estão fazendo a defesa dos seus parlamentares. Ou seja, o gado bolsonarista não está mais servindo de massa de manobra para defender criminoso, terrorista, gente que tentou dar golpe de Estado. Parece que a enorme maioria, a esmagadora maioria do gado bolsonarista entendeu o seguinte, pô, peraí, apoiar golpe de Estado não dá. Porque mesmo se internamente, nos seus anseios, eles adorariam que tivesse um golpe bolsonarista e tudo mais, porque eles estão desse lado, eles imaginam, se eu ficar apoiando isso publicamente, pode ser que eu tenha problemas. Alguns entenderam que é crime e outros podem até considerar que não seja crime, mas sabe, eu não vou ficar falando disso, nem ferrando. Quem fala disso vai acabar preso. Então, a defesa aos parlamentares bolsonaristas é quase nula. Agora eles estão tentando de qualquer maneira criar uma narrativa para mostrar para o gado bolsonarista o seguinte, olha, você pode defender o Carlos Jordi, quem vier a ser alvo aí da Operação Lesa Pátria no futuro, sem estar ameaçando o Estado Democrático de Direito, então defenda. Olha, tá vendo? O STF que errou aí na prova. Essa foto dele não era de 2023, era de 2019. Só que não teve erro do STF. O Jornal Nacional errou realmente. Se foi realmente dessa maneira, o Jornal Nacional errou. E ó, veja, o Jornal Nacional de novo dando arma para bolsonarista. Mas o STF não. O STF não baseou numa foto a operação contra o Carlos Jordi. Pelo contrário, foi o STF quem soltou. Esse CVC ele tá solto, ele tá respondendo em liberdade pelos crimes que ele cometeu. Por que ele tá respondendo em liberdade? Porque o STF, a defesa dele disse, ó, essa foto não era do dia 8 de janeiro, é de antes. O STF viu aquilo, o Alexandre de Moraes falou, realmente não é, então pode responder em liberdade. Não estava em flagrante, porque se tivesse lá no 8 de janeiro era preso em flagrante. Então mesmo com vários outros indícios de que ele cometeu crime, lembremos, a investigação não é só do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não. Os crimes não começaram no dia 8 de janeiro de 2023, meia-noite, ou 8 de janeiro de 2023, 3 da tarde. Não. Os crimes começaram muito antes da eleição. Os ataques ao Estado Democrático de Direito, para incentivar essa horda de fascistas a fazer aquilo, começaram muito antes da eleição. O Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, está investigando todo o crime, não só um dia. Então, ele responde em liberdade pelos crimes que cometeu antes do dia 8. No dia 8 não teve flagrante dele, por isso que está solto. Quer dizer, até o argumento que o Carlos Jordi usa, a Carla Zambelli e esses mentirosos todos desesperados usam para atacar o Alexandre, é um argumento que mostra que, ó, realmente o STF tá vendo tudo isso. Não tem nada que tenha sido perseguição, não. Ou seja, desespero puro. Desespero puro porque eles perceberam que nem os apoiadores deles, eles têm mais. Eu tava vendo no Instagram o alcance de alguns parlamentares bolsonaristas e comparando com o meu alcance. Eu, Thiago, tenho 240 mil seguidores, uma coisa assim. Aí você vai ver, a Carla Zambelli tem 2 milhões e 300 mil. Aí você vai ver um post meu, uma foto, coloca uma foto qualquer, tem 20, 25 mil likes. Você vai ver um post da Carla Zambelli, tem
25, às vezes 30, tem post dela com 19, 17 mil. Aí você fala, peraí, ela tem 2 milhões e 300 mil, ela tem quase 10 vezes o meu número de seguidores. O alcance dela, ó, baixinho na proporção, era para ela ter quase 10 vezes mais interações e engajamento. Por que não tem? Porque muitos desses seguidores, ao longo do tempo, em algum momento a seguiram, mas ao longo do tempo foram pulando do barco. E aí quando a pessoa não interage mais com a conta da Carla Zambelli, um bolsominion que gostava dela e já não liga mais para ela não aparece mais na timeline, ou seja, no celular da pessoa. Então a pessoa já não interage mais com ela. Então às vezes muitos nem sabem que ainda seguem. Vamos falar ainda que tem um número enorme de robôs, mas é isso que acontece. Quer dizer, foram perdendo interesse os bolsominions com o que está acontecendo. Por quê? Porque os criminosos de estimação estão todos para serem presos. O próprio Bolsonaro está para ser preso. Aliás, nos grupos bolsonaristas já voltou aquele pânico. Ai, o mito pode ser preso, o mito pode ser preso. Muito em breve. Pegou o Carlos Jordi, começou o pânico de quem tem mais contato com ele. Só que tem agora a cereja do bolo. Cereja do bolo, sabe o quê? Sabe quem é muito ligado ao Carlos Jordi? Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz é o tesoureiro das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Então, pegando o Carlos Jordi, tem uma chance enorme do Alexandre de Moraes pegar o Queiroz e o Flávio Bolsonaro juntos. Por quê? Porque o Queiroz, ele diz que a família Bolsonaro não ajuda diretamente, que só tem alguma ajuda indireta. Vazaram alguns áudios dele, geralmente é ele tentando mandar recado via imprensa, em que ele diz que quer mais ajuda, ele diz que quer ser candidato a vereador e quer uma ajuda, ele fala que não teve ajuda da família Bolsonaro quando foi candidato a deputado, que se dissessem só uma coisinha sobre ele já seria eleito facilmente, mas que não quiseram ajudá-lo, e que a única ajuda que tem é indiretamente. Que não culpa o Bolsonaro, etc., mas que ajuda indiretamente e que se ele abrir o bico ele podia acabar com a família, diz o Queiroz.